Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui ao treinamento, vendo os movimentos circulares e spline, tá? Então vou entrar aqui no modo de programação, vou vir aqui em treinamentos, eu vou criar aqui um novo arquivo, tá? Circular e spline, SPL. Tá, vamos aqui criar um movimento circular a partir das coordenadas. Então a gente já utilizou esse comando, vai criar as coordenadas, vou criar aqui um ponto P0. Vamos olhar aqui qual o ponto P0, onde ele está exatamente. Vou vir aqui em Points, posição. Então o X é o 0. Então vou criar um círculo a partir do X. Então X 0, vírgula, Y 368 e Z 293.500. Então o que acontece? Isso aqui vai ser meu ponto 0. Vou fazer uma circunferência com raio de 60 milímetros, tá bom? Então vou criar aqui 6 pose, então vai ser meu ponto P1. Bom, se a gente for analisar, eu quero que o robô no eixo Y, então vamos analisar aqui, o eixo Y, o robô ele vai fazer uma circunferência e não vai mudar a posição em relação a Y, ele vai mudar em relação a X e a Z. Ou seja, o Z aqui sendo positivo, o Z, se a gente for olhar, o Z está para cima, ele é positivo, o X é positivo para esse sentido e o Y nesse sentido. Eu não vou mudar a coordenada Y, vou botar ele aqui na frente. Pronto. Não vou mudar em relação a Y, vou mudar em relação ao X e ao Z, tá? Então, se eu for olhar, eu quero que, se ele estiver nesse ponto e ele precisa basicamente de um ponto auxiliar e o ponto final. Esse é o ponto de início, que é a posição P0. Então, qual movimento que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, passar por esse ponto, e depois ele vai subir, tá? Até a linha que está o ponto da posição P0. Então, se a gente for analisar, esse ponto aqui, ele vai fazer por onde? Descer. Então, ele vai descer em Z e vai andar nesse sentido em X. Em X, como o raio é 60 milímetros, então eu vou deslocar para esse sentido aqui. Então, eu vou colocar aqui X 60, tá? Milímetros, tá? Então, estou falando em milímetros. Então, o X ele vai deslocar nesse sentido aqui em milímetros, 60. Só que eu quero que ele desça, para que ele faça essa semi-circunferência. Ele aqui é a ponta inicial, vai passar por esse ponto, depois esse, tá? Então, nesse caso, ele vai deslocar para 60 centímetros em X, negativo, porque eu estou indo nesse sentido. Então, não é positivo, é negativo. Eu estou indo no sentido contrário, então aqui é negativo. Opa, negativo. O Y não vai mudar, 368. E o Z, eu quero que ele desça. Então, vai ser o 293.500 menos 60. Então, vai dar 233.500. Então, criei a posição intermediária. Agora, eu quero a posição final. Então, ele vai vir aqui é a posição inicial,
essa aqui é a posição intermediária e vai vir para a posição final. Então, ele vai fazer esse semicírculo. Na posição final, ele vai andar mais, aqui ele andou 60, mais 60, então vai ser 120. Então, vou criar mais outra posição, vai ser meu P2. Então, o X agora ele vai andar menos 120. Tá? O Y não vai mudar. Então, o Y 368. E o Z, nesse caso, ele aqui desceu 60, só que ele vai subir mais 60. Então, ele vai voltar para o 293.500. Bom, essas são as três posições que eu criei. E eu vou criar um movimento circ. Então, eu tenho que passar partindo da posição inicial, ele vai passar pelo P1. E depois, o final vai ser o P2. O movimento vai ser contínuo, tá? Para 100%. A velocidade vai ser 2000 milímetros por segundo, com aceleração igual a 50%. Zero, quase zero. Pronto. Então vamos analisar aqui o movimento, tá? Então vou apertar o play, só aumentar aqui a velocidade. Fez isso mesmo. Aqui é a posição inicial, o home, passou pelo P1 e depois o P2. Vou voltar para a posição inicial. Ok. Agora eu quero continuar o círculo. Ele fez esse semicírculo aqui e eu quero continuar. Então vou mandar ele novamente para a posição onde ele estava. Observa, ele estava aqui, a posição inicial, e andou para a posição final. Eu tenho que criar uma nova posição, que agora essa é a posição inicial. Vai passar pela posição intermediária, que é essa altura aqui. Depois ele vai voltar para a posição inicial do primeiro movimento, que é o P0. Tá? Então aqui eu já tenho o inicial, que no caso é o P2. Então eu vou criar aqui uma outra posição, chamar aqui E6 pos, chamar de P3. Tá? Então o X, vamos analisar agora. O X ele está aqui em 120. Ele tem que voltar 60. Então agora vai ser menos 60. Tá? O Y não muda. Então vai ser 368. E o Z? O Z, no caso, ele está aqui nessa altura. Está aqui nesse ponto. Vou voltar aqui. Será que eu vou colocar como comentário aqui. Vamos ver se ele volta aqui para a posição inicial para a gente analisar. Então, ele estava aqui o P0, P1 ele desceu em Z 60, tá? Que está aqui 233, depois ele retornou 293 e agora ele tem que subir. Então, vai ser o 293 mais o 60, não é isso? Exatamente. Então, vamos calcular aqui. 293 mais 60 vai dar 353.500. É isso. Pronto. Então agora eu vou criar um movimento que ele vai vir, sair daqui do ponto final, que é o P2, vai passar pelo P3 e depois ele retorna para o P0. Então ele vai fazer P3 e depois o P0. E o resto do movimento é esse daqui, ele vai continuar. Então vou dar um Ctrl C, Ctrl V e vou terminar a instrução. Então agora eu vou colocar aqui somente para um ciclo, vou aumentar, já está na posição inicial, está, então vamos executar linha por linha. Então ele fez a primeira parte do semiciclo e aqui fez a segunda parte do semiciclo. Tá?
Vamos colocar aqui contínuo. Vou botar aqui um while infinito. Um while 1 igual a 1. Vou tirar essa posição daqui. Ctrl X, Ctrl V. Organizar aqui o código. E aqui um end while. Tá? Aqui eu vou fazer a indentação. E agora eu vou executar, aumentando aqui a velocidade. E aí ele fica passando, fazendo a circunferência, tá? Ok. Esse é o primeiro método que eu posso criar usando as posições, tá? Vou parar aqui a simulação. Primeiro método. Selecionei, comentei todos, então agora eu vou fazer de outra forma, segundo método. Tá? Bom, a segunda forma que eu posso criar é fazendo com que, primeiro, vamos fazer o seguinte, vamos colocar ele na posição inicial e vamos adicionar esses pontos manualmente. Então, vou vir aqui, botar para esse lado, tá? Os points. Vou movimentar em relação às coordenadas. Então, olha só, vou partir do mesmo princípio como eu fiz, só que agora movimentando o robô. Vou colocar aqui a coordenada x, y, z. Então, eu estou aqui no P0, eu quero que ele venha para o P1. P1 ele vai ter que deslocar em x menos 60. Então, vou colocar aqui, ó, x menos 60. E em z ele vai ter que deslocar menos 60 também. Então, ele vai passar para 233.500. Tá? Então, ele desceu aqui. Opa, subiu, desculpa. Aqui já fiz errado. Vou retornar para a posição inicial. Fica melhor. Vamos repetir. Eu estou aqui em P0. Eu quero que o P1 venha para cá. Então, o P1 eu tenho que descer menos 60. Tá? Então, vamos aqui em X. Menos 60. Então, ele vai estar para cá é positivo. Então, ele vai deslocar para esse sentido para que ele venha para essa posição aqui no X. Ok. E eu tenho que descer em Z. Bom, a leitura que eu estou nessa posição atual em Z é 293. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que descer. Então, eu vou ter que fazer o seguinte: 293.500 menos 60. Então, em Z vai ser o quê? 233.500. Não, eu estou subindo. É para ele descer, não é para ele subir. Deixa eu ver aqui em Z. Vamos avaliar aqui. Z foi para 433. Z, 433. Vamos colocar ele na posição 293.500. Ok. Eu quero descer mais. Então, se eu descer mais, eu tenho que descer para 233.500. Agora sim. Então, esse ponto aqui vai ser meu ponto P1. Só que eu não guardei o P0. Vou fazer de novo. Vamos lá. Esse primeiro ponto aqui é o P0. Então, vou adicionar. Adicionei. Agora eu vou deslocar em Z e em X. Em X vai ser menos 60. Menos 60. E em Z vai ser menos... Não é menos, é 293 menos 60. Então, vai ser 233.500. Ok, agora eu vou adicionar esse ponto, P1. E agora eu vou, que é P0, P1 e agora o P2.
O P2 ele vai voltar para o ponto em Z original. Então aqui em Z ele vai para 293.500. E em X ele vai deslocar mais 60. Então vou vir aqui mais 60. Então menos 60 com menos 60, menos 120. Pronto. Então esse aqui vai ser o P2. Então eu tenho um P0, P1 e P2. O que é que eu vou fazer? Eu posso mandar ele ir para o P0. Então vem aqui, ó, venha para o P0, tá? Movimento contínuo, tá? Pelo P0. Depois, quando ele for para o P0, eu vou mandar ele ir para o P1 e depois o P2, certo? P1 e depois o P2. Vamos testar? Então ele já foi para o P0 e agora P1 e P2. Executar novamente. Ele vai para o P0, aumentar aqui a velocidade, depois P1 e P2. Ok, agora a gente pode criar P3, e aí ele vai fazer o seguinte, isso aqui já é o P2, que é a posição inicial dele, ele vai ter que criar um auxiliar, que vai ser o P3, depois ele retorna para o P0. Então o P3 é esse ponto aqui, então eu tenho que deslocar, subir agora em Z, tá? Mais 60. Então vamos aqui em Z. Tem que parar aqui, ó. Pronto. Vamos subir aqui em Z mais 60. Deixa eu testar aqui, ver se vai dar certo assim. Se ele vai somar. Não, não somou. Então 293 mais 60 vai dar 353,60. Não, 253,500. Desculpa, vamos lá. Aumentar aqui o jog. Ok. Só que agora ele tem que voltar a 60, porque é o ponto. Então quanto é que estava x? Menos 120 mais 60 vai dar mais, menos 60. Então voltou. Então esse ponto aqui vai ser o meu ponto P3. E agora o que é que eu vou fazer? Esse ponto inicial aqui era o P0, ele passou para o P1, P2. Ele quando estiver no P2, ele vai passar pelo vai iniciar no P2, vai para o P3 e P0. Então agora o código vai ser o seguinte, eu vou criar um novo movimento circular, que ele vai iniciar no P2 e vai passar pelo P3, vai ser meu auxiliar, e vai chegar no P0, que é o meu final. Então o que acontece? Vamos simular. Então ele vai para o ponto inicial, depois ele vai passar de P0, P1, P2, P0, P1, P2, e de P2 vai ser inicial, vai passar por P3 e volta para o P0. E agora, se eu colocar um alho infinito, vou colocar aqui, parar aqui a simulação, posso vir aqui, inserir função, um alho, 1 igual a 1. Vou cortar aqui, Ctrl X, Ctrl V. E vou juntar aqui as instruções, vou mandar ele fazer a indentação para ficar organizado. E agora, colocar ciclo contínuo, aumentar a velocidade e vou poder ver ele funcionando. Aqui eu criei os pontos e aqui eu criei, só que deslocando o robô para onde eu desejava. Então esse aqui é o segundo método, utilizando a instrução circ, circular. Tá? Também tem a possibilidade de usar com a instrução circ relativo. Tá? Então vou parar aqui, simulação, mandar ele para a posição inicial.
partir desse ponto inicial, tem um terceiro método usando a instrução. Vou comentar. Comentário. Eu também posso utilizar, criar um círculo, né? Utilizando a instrução circ_rel. Tá? Essa instrução ela parte do princípio do ponto onde está posicionado o robô. Então, vou imaginar a seguinte situação. Eu estou nesse ponto aí, ele sabe quais são as coordenadas e ele vai criar uma circunferência, tá? Considerando x menos, vamos colocar 100 milímetros, em z 100 milímetros. Depois eu vou deslocar o x menos 100 milímetros, vírgula, z menos 100 milímetros. Essa forma aqui, ele vai pegar a posição atual e vai deslocar que eu programei aqui, né? O menos 100 milímetros em relação a x, depois o z, depois o x e o z, tá? Vamos ver funcionando. Vou colocar aqui só para executar por instrução. Então aqui ele executou a semicircunferência, tá? Já a instrução spline, mandei ele para a posição inicial, terá aqui o jogo. Ok. Informando, né, qual é o movimento que ele vai realizar. Então a gente vai colocar aqui, no caso, o escopo, tá? Porque spline, então eu vou colocar spline, tá tudo em maiúsculo, spline, end spline. Tá? E aqui a gente vai estar chamando os pontos SPL, 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 por exemplo. Tá? Então eu estou aqui na posição Home, eu vou trabalhar com dois sistemas de coordenada. Vou trabalhar com esse sistema aqui de duas juntas. Vou aumentar aqui o job. Tá? Vou mudar aqui para cartesiano. Descer. Pronto. Esse aqui vai ser um ponto. Vou chamar aqui de P0. Tá? Vou adicionar esse ponto aqui, P0. Tá? Então aqui ó, já vou dizer que ele é o P0. Agora eu vou rotacionar a junta 2. A junta 2. Vou mudar aqui o cartesiano de Y. E vou chamar de P1. E aqui eu vou dizer que vai ser a posição P1. Depois eu vou mandar ele para o Home. Tá? Vou chamar de P2. P2 é seu Home. Então aqui é o movimento que eu estou criando a trajetória. Tá? Eu vou configurar aqui para ficar a indentação. Vamos ver aqui a simulação. Então esse foi o movimento que a gente programou, né? O P0, passando por P1, depois o P2. Se a gente quiser verificar aqui, linha por linha,
Ok, então eu poderia, por exemplo, utilizar esses pontos aqui. Para aqui a programação. Utilizar esses pontos aqui. P0, P1, P2. Tá? E aí eu vou apagar esses daqui. Delete, delete, delete. Agora ele está usando aqueles pontos que a gente determinou logo no início do programa. Vou simular. Então ele fez semicírculo, né? Veja que não está circular porque ele faz o que? A trajetória. P0, P1 e P2. Então ele não é circular. Essa instrução que nós vimos foi a circular. Porém, a spline ele faz um movimento de trajetória. Ele vai passar por aqueles pontos. Ele pode ser contínuo, tá? E é interessante que a gente desvie de obstáculos e assim por diante, que a gente pode estar determinando cada ponto que a gente vai querer que ele siga. Então, ok, pessoal? Então, por hoje é isso.